Hoje, o pacote legislativo eleitoral vai estar aqui em cima da mesa para a nossa conversa de aproximadamente 1 hora. Doutor Adão de Almeida, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Boa noite, João Pinto. Boa noite, telespectadores. Muito bem. Portanto, é óbvio que esta é uma questão que está no centro das atenções, uma vez que, de facto, as eleições são vistas e estamos há pouco menos de 2 anos, 1 ano e tal, para a realização em 2027 e foi avançada então esta proposta. A questão que se coloca é, doutor, que razões concretas levaram a que o Governo avançasse com esta proposta? Bom, obrigado e uma vez mais boa noite a todos os telespectadores. Nós temos vindo a organizar processos eleitorais já há algum tempo. O país já organizou 5 processos eleitorais, contando naturalmente com o processo eleitoral de 1992. Cada processo eleitoral é uma experiência e no processo contínuo de maturação democrática, as experiências têm que ser aproveitadas para reflexão e a apresentação de melhorias em relação àquilo que vai se mostrando menos adequado ou menos adaptado à realidade. Em relação à proposta do Executivo, eu diria que há essencialmente 3 objetivos principais que norteiam a proposta, grosso modo. Em primeiro lugar, clarificar normas respeitantes aos instrumentos e documentos para o exercício do direito de voto. Isso é uma matéria crítica em relação ao nosso processo eleitoral, porque é a partir dela que se define a base eleitoral, portanto, o conjunto de eleitores. Em segundo lugar, refletir e apresentar propostas sobre como podemos, por via da lei, introduzir mecanismos que fomentem uma maior participação dos eleitores nos processos eleitorais. E, em terceiro lugar, clarificar e simplificar o modelo de apuramento dos resultados e os vários instrumentos que são utilizados para também aumentar o nível de transparência e de fiabilidade sobre o processo. Portanto, para além de propostas e soluções mais pontuais, em termos gerais e por grupos, o conjunto de propostas vai alinhado a esses 3 objetivos. Sendo-vos corrente, doutor, que terão ficado mais dúvidas do que certezas na apresentação dessa proposta? Eu diria que processos dessa natureza, que envolvem uma grande expectativa, mas também uma grande participação, aliado ao facto de serem processos que fomentam participação popular e, portanto, o interesse, é normal que existam visões diferentes e, às vezes, divergentes. E por vezes, há menos espaço de apresentação do bem fundado das propostas, o que pode concorrer para uma menor compreensão sobre elas. Portanto, a nossa expectativa é que o próprio debate parlamentar que vai ocorrer em sede da especialidade possa ser um espaço por excelência para a clarificação do bem fundado das várias propostas que estão sobre a mesa. Há aqui uma situação e que gerou algum burburinho, tem exatamente a ver com todas as propostas. E vamos começar com a questão do voto, que é as pessoas votarem e, portanto, havia a questão do votou sentou, né? Que, portanto, há essa questão que o Executivo está a trabalhar. De que maneira? Bom, eu acho que aqui há um princípio de base que deve ser tido em conta. Dentre os vários princípios do direito eleitoral consagrados na nossa Constituição, há o princípio da liberdade de voto, liberdade para o exercício do direito de voto. O voto é livre, assim como é universal, como é direto, como é secreto, como é periódico, o voto é livre. E todos os instrumentos, quer legais, quer de funcionamento, devem salvaguardar os vários princípios, e, no caso vertente, o princípio da liberdade de voto. A facção, e lá está uma vez mais a experiência dos processos eleitorais, ajuda à reflexão e transmite lições que nós temos que aprender, é de que nós
podemos ter aí elementos potenciais de perturbação e, portanto, de diminuição do exercício do direito de voto. E, portanto, no fundo aí nós temos uma espécie de concorrência de direitos. Por um lado, o direito dos cidadãos que querem acompanhar o processo eleitoral e, portanto, querem estar no exterior de uma Assembleia de Voto e o potencial que o exercício desse direito pode ter para o exercício do direito de voto. Portanto, a liberdade no exercício do direito de voto. Digamos que esse é o princípio de base. Qual é a solução legal hoje? Portanto, o que é que a nossa lei dispõe? Portanto, a lei em vigor não proíbe a existência de pessoas, a possibilidade de existência de pessoas no exterior das assembleias de voto. Portanto, não podem estar dentro das assembleias de voto quem não for eleitor ou quem já tiver exercido o direito de voto, mas no exterior é possível que elas estejam. Não há qualquer proibição. Sim, sim. As propostas que estão sobre a mesa, eu diria que partem do mesmo substrato, que é a compreensão de que um aglomerado de cidadãos à porta, por exemplo, de uma Assembleia de Voto pode constituir um constrangimento ao exercício livre do direito de voto e, no limite, até pode representar uma certa coação moral para o exercício do direito de voto. Imagina que o João Pinto está a entrar para uma Assembleia de Voto e encontra no exterior dela um conjunto de cidadãos e cada um a tentar, eventualmente, até influenciar o exercício do direito de voto. Mas, doutor, se o voto é consciente, uma pessoa sentada fora tem alguma... O voto é secreto, a pessoa entra por si. Quem estiver sentado tem alguma... pode influenciar? Sim, não, o tema não se resume aí, não é? O tema pode levar à existência de um aglomerado de cidadãos, não é? E lá está, podem acontecer várias coisas, pode não acontecer nada, eles podem estar pura e simplesmente sentados, mas também pode introduzir aí um potencial de tentativa de influência. Não é? Portanto, e por isso eu disse, as duas propostas sobre a mesa, portanto a proposta do Executivo e a proposta da UNITA, eu diria que desse ponto de vista partem do mesmo substrato. E qualquer uma delas diz, mais coisa, menos coisa, não deve haver ninguém à porta de uma Assembleia de Voto. Portanto, qualquer uma delas diz isso. A divergência está na distância que consideram razoável para que possa haver cidadãos não eleitores à porta de uma Assembleia de Voto. Portanto, a proposta da UNITA fala em 50 metros, salvo erro, e a proposta do Governo fala em 1000 metros. Portanto, eu acho que há aí um espaço de discussão, desde que nós consigamos assentar sobre o mesmo pressuposto, sobre o mesmo substrato. E ele, como disse, está subjacente às duas propostas. Portanto, a presença de aglomerados de cidadãos à porta das assembleias de voto pode representar um certo risco no que respeita ao exercício livre do direito de voto. Portanto, é esse o substrato. A reflexão tem que nos levar a considerar o que é que vamos dizer ser razoável para que haja a presença de eleitores, exerçam os seus direitos, isso é importante, e possam não perturbar o normal exercício do direito de voto no dia das eleições. Senhor Ministro de Estado, e nessa questão do voto, há aqui também uma inovação, né, que é a questão do voto, não sei como é que se chama, o voto móvel. As pessoas terão esta liberdade. Qual é o estudo feito no sentido em que as pessoas podem votar, portanto, desta maneira? O primeiro dado que eu acho que é relevante para suscitar a nossa reflexão eu acho que até esse gráfico que eu trago aqui pode ajudar a perceber, é o estudo que nós temos que fazer e compreender em torno da nossa participação eleitoral e da dinâmica da abstenção eleitoral. O que nós temos aqui são gráficos sobre os 5 processos eleitorais que nós já fizemos, desde 1992, e basicamente o que vamos assistindo é uma diminuição da participação eleitoral. Em 1992, a nossa abstenção eleitoral esteve na ordem dos 11%.
Em 2008, nos 13%, e aqui há esse elemento que é relevante, é quando nós fazemos o registro eleitoral próximo do ato eleitoral, tendencialmente os dados são mais próximos do real e, portanto, menor a abstenção. Já em 2012, nós não fizemos uma atualização com prova de vida e, portanto, trazíamos os dados de 2008 ao que se acresceu os dados de 2012 e a abstenção cresceu para 37%. Okay. Em 2017, o registro eleitoral teve natureza de prova de vida, portanto, diminuiu a abstenção fictícia, se a expressão pode ser utilizada, e a abstenção caiu para 24%. E em 2022, por causa de um aspecto que também temos que abordar, tem que ver com o registro eleitoral, cartão de eleitor, bilhete de identidade, nós tivemos uma abstenção que se cifrou nos 55%. Okay? Esse dado é que é preocupante. Nós chegamos a 2022 com uma taxa de abstenção formal de 55%. Quando nós abordamos o tema da abstenção eleitoral, vamos tentar perceber quais são as várias razões, e elas serão seguramente muitas, desde a questão da vontade do eleitor em exercer o direito de voto, de participar, mas também há eventuais soluções legais que não potenciam, pelo menos para certos segmentos, uma completa participação eleitoral. E é aí onde nós propomos algumas medidas para permitir uma maior participação. Em relação às mesas de voto móveis, então, o que é que se propõe partindo dessa reflexão? Ponto 1, objetivo, aumentar a participação. Quais são os segmentos? E aqui, em primeiro lugar, convém clarificar o princípio. O princípio continua a ser, na proposta, mesas de voto fixas. Por princípio e, em geral, as mesas de voto são fixas. O que é que nos dizem os dados e os números, em geral, da participação eleitoral? Há grupos de eleitores que, por força das mesas serem exclusivamente fixas, não participam. Vou dar exemplos simples. Se nós pensarmos em doentes acamados, que estão num hospital internados, não têm condição física de locomoção, portanto, não votam. Se nós pensarmos em cidadãos detidos, a nossa população prisional hoje é de cerca de 25 mil cidadãos. Se nós pensarmos em cidadãos detidos, todos os que estiverem numa cela de uma prisão, mesmo que tenham direito de voto, e atenção que estar detido ou estar preso não significa, não significa não ter direito de voto. Há situações em que o cidadão é condenado e com a condenação vem uma pena auxiliar de suspensão de direitos políticos. Esse tem direito de voto suspenso, mas em geral não acontece. E, portanto, o cidadão preso, mesmo condenado, pode não suspender o seu direito. E, portanto, significa que esses cidadãos não votam porque não saem do estabelecimento prisional ou, se quisermos uma situação essa mais relevante, em geral os casos de cidadãos que habitam em localidades com poucos eleitores. Porquê? Porque na programação e na arrumação do processo, os organismos eleitorais não colocam mesas de voto fixas onde o número de eleitores é muito reduzido. E aglomeram, por exemplo, várias aldeias num ponto de confluência. O que é que os dados nos dizem sobre isso? Que nós temos grupos substanciais de eleitores que estão a 10 quilómetros ou a mais de 10 quilómetros da sua mesa de voto. Para termos uma ideia, 10 quilómetros é a corrida a São Silvestre, não é? Portanto, nós estamos a fazer com que as pessoas, e às vezes são mais do que 10 quilómetros, estamos a fazer com que as pessoas andem 10 quilómetros, o que na São Silvestre a correr e correm com mais velocidade, correm a São Silvestre em 27, em 28 minutos. Então nós estamos a fazer as pessoas a andar 10 quilómetros para encontrar uma mesa de voto, por um lado. Ou, por outro lado, os dados também nos dizem que o número de pessoas que têm em 4 horas, e às vezes mais de 4 horas, de distanciamento entre o seu local de residência e a Assembleia de Voto,
é grande. Quando nós olhamos para realidades, por exemplo, mas isso é transversal, se olharmos, por exemplo, para realidades como a da província do Cunene, tirando as sedes provinciais e as sedes comunais, praticamente todas as pessoas têm que andar distâncias consideráveis para encontrar a sua assembleia de voto. Como sabe, a população da província do Cunene é bastante dispersa. Portanto, o tema mesa de voto, na lógica de aumentar a participação, tem esse objetivo. Portanto, ele parte de um pressuposto que é a existência de um problema. O problema é, no nosso modelo, há cidadãos que não estão a conseguir ter as melhores condições para exercer o direito de voto. Se é esse o problema, nós temos que buscar uma solução. Admito, naturalmente, que essa solução tenha de ser acompanhada com soluções complementares para que se assegure transparência, lisura e verdade eleitoral. E, portanto, põem-se algumas questões em relação a isso. Provavelmente, o desconhecimento da essência e do conteúdo da proposta faz com que as suspeições existam porque não se conhecem os mecanismos que estão propostos. E acho que esse é um debate interessante a fazer-se também ao nível da Assembleia Nacional. E, basicamente, como é que a solução está construída para assegurar transparência e verdade eleitoral? Primeiro, a decisão de uma mesa móvel fazer o percurso não é uma decisão momentânea, não é uma decisão que se toma, diria, de modo leviano no momento. Portanto, quando a Comissão Eleitoral aprova o programa e o mapeamento das mesas e assembleias de voto, deverá já dizer que a mesa X vai, por exemplo, fazer o percurso do hospital tal. Portanto, há programação. Não é uma decisão que se toma assim da noite para o dia. Essa programação, portanto, que é no fundo dos cadernos eleitorais e do mapeamento das assembleias de voto, é também partilhada com todos os atores, incluindo os partidos políticos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o processo decorre com as mesmas regras que se observam para as mesas fixas, com um elemento adicional. É que, na proposta, nós até sugerimos que os delegados de lista dos partidos políticos devam necessariamente acompanhar o processo e os organismos que organizam as eleições devem assegurar as condições para que eles acompanhem o processo. Imaginemos, há uma mesa que tem um roteiro, vai passar pela aldeia 1, pela aldeia 2, pela aldeia 3, tem uma viatura para levar os membros da mesa, é obrigatório que os delegados de lista sejam também transportados para fazerem o mesmo percurso. Terceiro, e não menos importante, é o processo de apuramento e de contagem daqueles votos. Portanto, aqueles votos têm processo próprio de votação, como acontece quando outros eleitores votam fora da sua mesa, e o local para a contagem também é um local específico, estrutura municipal, que obriga que aquela contagem de votos seja antecedida de um conjunto de elementos, dentre os quais a verificação e a confirmação do eleitor, do caderno eleitoral, enfim, todos esses aspectos. Ou seja, e para terminar esse aspecto, nós temos um problema. O problema é, nos termos em que a nossa lei está, há eleitores que têm dificuldades de exercer o direito de voto e essa é uma proposta de solução para abordar esse tema. Doutora, aqui duas questões em relação a este assunto. Quando falou da abstenção, portanto, em eleições anteriores dizia-se que houve uma espécie em que houve o registro num determinado lugar, mas apareceu para votar numa outra localidade. As pessoas não tiveram essa mobilidade. Por conta disso, fala-se nesta abstenção, porque as pessoas acabaram por não se deslocar. Ainda nisso, outra questão é a divisão política administrativa não resolve esse problema do voto móvel e o voto antecipado também não pode resolver essa questão. Não, há várias soluções e vários aspectos que têm que ser considerados, né? Portanto, há um problema e nós temos que encontrar soluções. Portanto, o voto antecipado é um mecanismo que está previsto por lei, não costuma ser utilizado, a CNE nunca decidiu utilizar o voto antecipado, mas a lei permite que alguns cidadãos possam votar antecipadamente e digamos que é uma solução que ajuda também alguns cidadãos. Imaginemos que, e é o que a lei prevê, imaginemos que tenhamos uma situação em que, por exemplo,
uma equipa da TPA tenha que se deslocar para cobrir um evento internacional no dia das eleições. Portanto, essas pessoas não vão estar em Angola no dia das eleições e, por exemplo, aí a solução é votar antecipadamente e quando se deslocarem já não precisarão, já terão exercido o direito de voto. É uma solução. O tema da divisão político-administrativa. Bom, é um tema que não casa bem com esse problema, porque aqui o problema é onde vamos colocar as mesas de voto. Okay. E, portanto, de duas uma. Ou nós temos mesas de voto mais ou menos próximo das pessoas, e as pessoas têm mais facilidade e, portanto, exercem com algum conforto o direito de voto, ou temos mesas de voto a 10 km, a 15 km do sítio onde as pessoas residem, e aí ou têm muita vontade de votar e andam 3 horas, 4 horas para exercer o direito de voto, ou pura e simplesmente não vão votar. Portanto, esse é o tema. Agora, há outra questão que eu coloco que é muito importante, que tem que ver com situações em que cidadãos são colocados para votar eventualmente distante da sua residência. Há vários elementos que concorrem para isso. Eu diria que ao longo do processo, à medida que se vai afinando a informação e os dados, tendencialmente isso acontece menos, mas de qualquer modo continuam a existir situações dessa natureza, por várias razões. Tecnicamente há várias razões que justificam que motivam que isso aconteça. E é importante aqui também pensar uma solução que nós estamos a propor exatamente para reagir perante esse tipo de situações, que está aliás em volta também de alguma celeuma, creio que muito por falta de espaço para discutir com profundidade o conteúdo da proposta, que é a possibilidade das pessoas votarem fora da sua mesa. Porque qual é o desafio aí? É que nós podemos continuar a ter situações de cidadãos, por várias razões, até de cidadãos que mudam de residência. Okay? No nosso modelo, nós só podemos votar numa mesa de voto, única e exclusivamente. Tem vantagens, um modelo como esse, mas também tem desvantagens. Quando nós fazemos o encerramento dos dados para as eleições, no nosso calendário, agora até com definição constitucional, as eleições são realizadas na segunda quinzena de agosto. Para nós fazermos eleições na segunda quinzena de agosto, nós temos que fechar registro eleitoral, na pior das hipóteses, no mais extremo, no dia 31 de março. É o que nos diz a experiência. O que quer dizer que todos os que mudarem de residência a partir do dia 1 de abril já correm o risco de estar a viver num sítio diferente daquele em que se registrou e em que deve votar. Lá está, de duas uma. Ou essa pessoa está muito disponível para ir até o sítio anterior votar, ou não vai votar. E por isso, a proposta para se permitir que em determinadas circunstâncias as pessoas votem fora da sua mesa de voto. Essa medida, que pretende abranger outro conjunto de cidadãos, nomeadamente pessoas que estejam a trabalhar no dia das eleições. No dia das eleições, a TPA pode fazer o seu programa para fazer a cobertura das eleições. E, de acordo com a programação da TPA, o João Pinto pode ser colocado para fazer a cobertura das eleições em Benguela, imaginemos. Está registrado em Luanda, tem que votar em Luanda, mas se for trabalhar no dia das eleições, não vai votar. Por quê? Porque no nosso sistema só vota naquela mesa de voto. O que é que nós estamos a propor? Lá está, uma vez mais, o objetivo de aumentar a participação eleitoral. Que cidadãos que estejam a trabalhar no dia das eleições, exercício de serviço público no dia das eleições. Quem diz jornalistas, diz agentes de ordem pública, que no dia das eleições têm que assegurar a nossa segurança e tranquilidade públicas. Diz, eventualmente, militares, que por força de distribuição e de colocação normal do serviço podem estar colocados num sítio diferente. Diz médicos que podem estar em serviço no dia das eleições. Todas essas categorias profissionais, hoje, em tese, têm dificuldades de votar. Portanto, o que nós estamos a dizer é nós devemos ter um sistema mais flexível
para permitir que quem esteja a trabalhar no dia das eleições, prestar serviço público, possa votar fora da sua mesa. Uma vez mais, é necessário salvaguardar determinados mecanismos para que transparência, lisura e verdade eleitorais sejam acautelados. Aqui uma questão, e ainda falando do voto, alega-se que maioritariamente as pessoas votam em escolas, né? Em lugares públicos, e muitas dessas residências estão a menos de 50 metros desses locais. É um falso problema as distâncias, a proposta pelo Executivo e pelo meio partido da oposição? Não, não é um falso problema. Como eu há pouco referi, eu acho que elas têm o mesmo substrato. Okay. Elas são inspiradas pela mesma lógica. Não é? E por isso as duas dizem. E atenção, contrariamente a algo que se diz no espaço público, que antigamente a lei dizia 100 metros da Assembleia de Voto, não, isso não é verdade. Hoje a lei não tem distância nenhuma. Portanto, hoje a lei permite que 100 pessoas estejam à porta de uma Assembleia de Voto. Okay? Como fica evidente, as duas propostas são coincidentes desse ponto de vista. Dizem, não podemos ter pessoas, aglomerados populacionais à porta de uma Assembleia de Voto. Pensam em distâncias diferentes. O que eu acho que é fundamental é nós partimos do problema para encontrar uma solução razoável para o problema, que é, nós temos que salvaguardar que o processo eleitoral decorra com segurança, com transparência e sem mecanismos ou situações que possam representar qualquer tipo de perturbação ao normal desenvolvimento do processo eleitoral. Se são os 50 metros, se são 100 metros ou não, é o debate que temos que fazer, inspirados pela mesma compreensão do problema. É claro que na prática nós vamos vendo aí algum preciosismo na forma como o problema é posto. É claro que na prática vamos ter situações em que ninguém está a dizer que as pessoas não podem locomover, e vamos ter situações em que o cidadão vive numa casa que está colada à escola. É óbvio que ninguém está a dizer que o cidadão não possa circular para ir à sua residência ou ficar à porta da sua residência. Portanto, não é esse o espírito da proposta. O espírito da proposta é evitar aglomerados no dia das eleições de não eleitores à porta das assembleias de voto, por isso poder representar um instrumento de pressão até para os próprios membros das mesas de voto e por aí fora. Portanto, se vamos tê-los a uma distância de mais próxima ou menos próxima, eu acho que é o debate que temos que fazer, e nós naturalmente estaremos disponíveis, desde que, repito, o razoável seja atendido. O razoável é que essa solução seja uma que não introduza potencial de perturbação ao normal desenvolvimento do processo eleitoral. Outro ponto que gerou alguma polémica é a questão das atas sínteses. Inclusive, chegou-se a dizer que está-se a jogar perante um campo inclinado, não havendo as atas sínteses, com as justificações que o Sr. Ministro de Estado deu durante a sua explicação na Assembleia Nacional, dizendo que a retirada, e portanto as vozes críticas dizem que a retirada da ata síntese não pode acontecer, porque aqui resume exatamente o que se faz em cada mesa de voto. Por que é que é importante que não existam as atas sínteses? Eu diria que não é tanto um problema de não ser importante que elas não existam ou que existam. Primeiro dois grupos de conceitos que eu acho que têm que ser percebidos para facilitar toda a discussão, né? O que vamos assistindo, eu acho que é que estamos a operar com conceitos diferentes e isso não facilita a nossa discussão. O primeiro conceito é o que é uma mesa e o que é uma assembleia de voto. No nosso modelo, nós podemos ter, por exemplo, uma escola. E a escola tem várias salas. Portanto, a escola é uma assembleia de voto e cada uma das salas representa uma mesa de voto. O que é unidade para o exercício do direito de voto é a mesa de voto. É a sala de aulas, não é a escola.
Okay? O cidadão entra para a escola, entrou para a Assembleia de Voto, mas depois para votar tem que ir ou à mesa 1, ou à mesa 2, ou à mesa 3, de acordo com os cadernos eleitorais. Portanto, em primeiro lugar, o que é mesa de voto e o que é Assembleia de Voto. Em segundo lugar, o que é ata da mesa e o que é ata síntese. Decorre a votação em cada uma das mesas de voto. No final da votação, cada mesa de voto tem os seus responsáveis e ela constitui uma unidade de apuramento. Portanto, os seus responsáveis vão fazer a contagem dos votos daquela mesa de voto. Vão lavrar uma ata. Essa é a ata da mesa de voto. No nosso sistema atual, cada mesa elaborou a sua ata e depois há uma ata da escola, que é a ata síntese da Assembleia de Voto. O que é essa situação? A prática está aí, os dados estão aí, os números não mentem, o procedimento é conhecido. O que é essa situação traz? Dois tipos de problema. Primeiro, clarificação sobre quais são os instrumentos que nós utilizamos para fazer o apuramento. O que é que diz a nossa lei hoje? Quando se elabora a ata da mesa, depois a ata da Assembleia, e é a ata da Assembleia, a ata síntese, que é enviada para efeitos de apuramento. E nós estamos, no fundo, a fazer um modelo que leva à redundância, porque depois a própria ata da mesa também é enviada por vários níveis, e estamos a fazer um modelo de redundância do processo. Na prática, como também temos estado a dizer, quando nós fazemos o processo de transcrição, eu tenho mesa 1, partidos 1, 2, 3, 4, 5 resultados, mesa 2, 1, 2, 3, 4, 5 resultados, depois para fazer a ata síntese eu vou fazer o somatório dos resultados de cada uma das mesas, por aí fora. Portanto, nós estamos a introduzir nesse modelo um potencial de havendo erro humano, um potencial de haver divergência entre essas atas. Portanto, a ata da mesa pode possuir um resultado, mas porque no processo de contagem ou de transcrição do resultado houve uma falha do agente, atenção, eles também são humanos, estão no final do dia, depois de uma longa jornada de trabalho, pode haver divergências. E esse pode que eu estou a referir não é hipotético, é real. Portanto, acontecem situações, o que dá o que se chama de incidências, que é, nós temos o confronto de datas e estamos a verificar que as datas estão a dizer coisas diferentes. Portanto, isso é um tipo de problema. Em segundo lugar, nós estamos a fazer com esse modelo, estamos a fazer um processo de apuramento com dois elementos diferentes. Porquê? Porque uma coisa é a ata síntese, outra coisa é a ata da mesa de voto. O que é que nos parece mais simples e, portanto, o processo visa simplificar essa matéria? Primeiro, assegurar que o que conta é a unidade de apuramento. E atenção, a unidade de apuramento é a mesa de voto e não é a Assembleia de Voto. Quando a CNE divulga os resultados todos, falo por mesa de voto. Quando faz a contagem dos resultados, quando divulga o escrutínio, eu terei aqui um outro exemplo, falo por mesas de voto, não é? Portanto, se nós verificarmos, isto aqui é um exemplo do que a CNE divulga, e são coisas, são dados que estão na página da CNE, né? Portanto, isso é escrutínio de 2012, por exemplo, e a primeira coisa que a CNE vai dizer é mesas escrutinadas, portanto, 25 mil mesas. Okay? Não diz assembleias de voto escrutinadas, porque não conta a assembleia de voto, conta a mesa de voto. Isso é 2017 e vai dizer a mesma coisa, 25 mil mesas escrutinadas. Portanto, a unidade de apuramento é a mesa de voto. E, portanto, faz todo sentido que se a unidade de apuramento for a mesa de voto, o processo de apuramento seja feito com a ata da mesa de voto. O que é importante que se perceba é, a ata
não deixa de haver ata. O que não há é a segunda ata, que é uma transcrição de resultados que já existem. Okay? Portanto, o apuramento é feito por via dessa ata. Em segundo lugar, continua a haver delegados de listas em todas as mesas de voto que assinam as atas e que recebem uma cópia das atas. Em terceiro lugar, e não menos importante, parece que esse tema vai sendo posto no espaço público, não há dificuldades em relação à questão de afixar a ata. Portanto, a própria ata da mesa de voto pode ser afixada para que as pessoas tenham conhecimento do resultado daquela mesa de voto. Só uma nota também muito importante sobre isso. Eu diria duas notas. Há uma tentativa de colagem entre suprimir a ata-síntese e fraude. Ou seja, aliás, a questão que o João Pinto me colocou é um pouco nesse sentido. Se não houver ata-síntese, o processo é fraudulento. Nós tratamos de fazer aqui uma pesquisa rápida e posso lhe dizer que, em geral, a maior parte dos sistemas que existem no mundo não têm uma ata-síntese, como nós temos. Nos países da CPLP, Brasil não tem, Portugal não tem, Moçambique não tem, Cabo Verde não tem. Portanto, o sistema é como nós estamos agora a desenhar. Por um lado, a ata da mesa de voto, ela é a unidade de apuramento, é feita a contagem, ela é enviada, contou o resultado. Portanto, e é enviada diretamente para a CNE, para o escrutínio central, ou passa ainda pelo... Não, há caminhos próprios, não é? Portanto, depende do que a lei estabelece. No caso da nossa lei, a ata síntese, hoje na nossa lei, a ata síntese, que é da Assembleia, vai para a CNE e a ata da mesa segue um percurso diferente, mas também vai para a Comissão Provincial Eleitoral e também vai para a Comissão Nacional Eleitoral. Mas estava só a dizer, para concluir, aqui na nossa região, na SADC, a generalidade dos países não tem ata-síntese nos termos em que nós temos. Na África do Sul não tem, na Namíbia não tem, no Botsuana não tem, enfim. Mais importante, quando nós olhamos para o histórico do processo, e por exemplo as iniciativas que vão sendo apresentadas, curiosamente, e alguns estarão recordados desse debate, quando nós vamos ver as propostas apresentadas, por exemplo, na última alteração foi feita a legislação que consagrou essa matéria, foi em 2021. E curiosamente, quando nós olhamos para as propostas, vamos ver que, por exemplo, a UNITA à altura defendeu o mesmo princípio. Ou seja, posicionou-se contra a ata-síntese e defendeu o apuramento a partir da ata da mesa de voto, que é o que está agora a ser proposto e contra a qual agora se levanta a opinião. Portanto, eu acho que, vistas as coisas como elas são, sem preconceitos definidos, não parece haver grande dificuldade sobre essa matéria. Portanto, está lá a ata, a unidade de apuramento é a mesa de voto. E atenção que quando nós olhamos para a nossa proposta, para a lei em vigor, o que lá está é suscetível de causar dificuldades no processo. Portanto, a unidade de apuramento é a mesa de voto. A mesa de voto tem delegados de lista. Nas eleições de 2022, por exemplo, a CNE credenciou de todos os partidos, 8 candidaturas, salvo erro, a CNE credenciou 277 mil delegados de lista. Portanto, os dois maiores partidos, MPLA e UNITA, credenciaram mais de 50 mil delegados de lista cada para um universo que era de 26 mil mesas de voto. Portanto, delegados de lista, termos condições para ter os delegados de lista a acompanhar o processo, há a votação na mesa, há a contagem na mesa e é essa a mensagem, ao invés de nós estarmos a transcrever resultado, fazer contas, para fazer uma ata e depois essa segunda ata tem que ser o elemento de apuramento, é melhor que esse apuramento seja feito diretamente, sem transcrição,
a partir da ata da mesa de voto, que todos têm, que pode ser afixada e que é, de resto, o modelo que a CNE utiliza até para divulgar. Portanto, é mais transparente que se faça pela mesa de voto do que pela Assembleia de voto. Sendo algo que as eleições trazem sempre uma esperança, trazem sempre algo de novo para cada um dos países, Sr. Ministro de Estado, sabendo que, de facto, antes de termos a Constituição, havia as iniciativas próprias dos grupos parlamentares, das bancadas, discutiam, e o Sr. Ministro de Estado está a falar muito na questão da discussão na especialidade e busca de consensos. Este pressuposto, por que é que, uma vez apresentado, o espaço público cria discórdias? Onde é que existe o grande pomo? Acha que existem por existir ou, de facto, há um problema que tem que se resolver? Não, há várias razões para isso, não é? Como é óbvio, todos nós acompanhamos esses processos e percebemos. O debate vai nos ajudar. Insisto na questão, acho que ainda não houve debate, ainda não houve um olhar pormenorizado para as propostas. Isso não ajuda. Portanto, o que estamos a ver aí de debate são ideias soltas. Pega-se numa ideia, ata a síntese e pronto, é fraude. Portanto, não se percebe a essência, não se percebe, aliás, o que está errado nas soluções atuais ou até nas várias propostas. Mas eu diria que tudo tem muito a ver com o que motiva a apresentação das propostas. Por vezes, e acho que isso é mais ou menos evidente, algumas propostas são apresentadas com um pressuposto. O pressuposto é, há fraude e nós temos que apresentar propostas para contrariar a fraude. Não tanto para melhorar o sistema, mas para contrariar a fraude. Não sei se esse é o pressuposto correto para se preparar as propostas. E isso às vezes nos leva a soluções que podem nos dar as divergências. Por exemplo, não sei se vamos ter tempo para explorar, nós agora, há duas propostas sobre a mesa, não é? Que têm soluções diferentes. Curiosamente, fala-se muito de uma proposta, que é a proposta do Executivo, e quase não se fala da outra proposta, que é a proposta da UNITA. E esse debate, desde logo, é desequilibrado por causa disso. Porque se nós pararmos, eu podia agora, não é esse o tema, mas podia falar de algumas soluções divergentes que têm uma proposta da outra. Mas, por exemplo, porque elas, três pelo menos? Porque elas partem de pressupostos diferentes. Três questões. Por exemplo, a proposta da UNITA diz que a Comissão Nacional Eleitoral deve publicar a lista dos eleitores para efeitos de confirmação, correção e por aí fora, até 120 dias antes das eleições. Até 120 dias antes das eleições. Assim dizendo de modo muito lacônico, isso é impossível. Okay? Eu percebo o que é que está por trás dessa proposta. Uma vez mais, a tal lógica de essa solução vai impedir a fraude. Mas é impossível porquê? Porque eu há pouco fiz aqui umas contas rápidas de como o nosso processo funciona, considerando o universo. Para nós fazermos eleições na segunda quinzena de agosto, 120 dias são 4 meses, quer dizer que essa publicação tenha que ocorrer em abril. Ou seja, estamos a dizer que a CNE tem que publicar a lista dos locais de funcionamento das mesas de voto em abril. É impossível. Como eu disse, no nosso processo de registro eleitoral, e essa é a base para a CNE fazer o mapeamento, o processo de registro eleitoral tinha que terminar no ano anterior. Para a CNE poder em abril ter esses dados e poder ter cadernos eleitorais, ou, portanto, lista de locais de funcionamento para publicar, o registro eleitoral tinha que terminar em 2026. Só que o registro eleitoral que termina em 2026, quando chegar às eleições, está desatualizado. Okay? Mas mantendo o padrão que hoje nós temos, que é dentro do limite razoável, se o registro eleitoral terminar em março, o Executivo entrega os dados à CNE até mais ou menos 15 de abril,
Ou seja, a CNE não consegue, não tem tempo para, em abril, publicar locais de funcionamento das Assembleias de Voto. Okay? Portanto, esse é um exemplo de uma proposta. Posso lhe dar um segundo. A proposta da UNITA prevê, por exemplo, que os partidos, essa não é tão nova quanto isso, no passado já houve essa proposta, que os partidos políticos façam uma auditoria ao sistema da CNE. Portanto, imaginarmos um cenário em que vamos chegar às eleições e cada partido diz: eu agora vim fazer uma auditoria do sistema da CNE. Lá está. Qual é o substrato, qual é a lógica, é o mesmo. Esse sistema não deve funcionar e então eu só vou confiar se houver essa auditoria. Essa auditoria costuma existir, a lei já define, mas é uma auditoria que é feita por uma entidade independente, contratada especificamente para o efeito. Não é? Portanto, isso é uma solução. Ou se calhar, e essa é uma terceira, se nós olharmos, por exemplo, para as propostas que o projeto da UNITA tem sobre a relação ATA, o velho tema, ATA-síntese, ata da mesa, ata-síntese e modelo de apuramento, são mesmo divergentes. E são divergentes porque, eu vou dar aqui umas notas assim muito rápidas só para nós vermos o que é que está proposto. Não quero ser muito exaustivo. A proposta que a UNITA tem, por exemplo... Os telespectadores entendem, né? Porque... Diz o seguinte... o artigo 123 tem ata da mesa e ata da Assembleia de Voto. Né? E essa proposta diz: da ata da Assembleia de Voto, com base nas atas das mesas, elaborada a ata-síntese. Está o tema da ata-síntese, né? Mas, encurtando o caminho, essa ata-síntese é enviada para a Comissão Provincial Eleitoral e para a Comissão Nacional Eleitoral. Okay? Envio as duas. Okay? Primeiro aspecto. Depois, a ata da mesa e a ata-síntese, referidas no número anteriores, são remetidas para apuramento municipal, provincial e nacional. E, atenção, ata da mesa para a CNE. Quer dizer que a CNE vai fazer o apuramento, começa o apuramento com a ata da mesa. Okay? Ata da mesa imediatamente para a CNE, da mesa. E depois, ata-síntese imediatamente por via eletrónica para a Comissão Provincial Eleitoral. Ou seja, nessa proposta, nós temos duas atas e elas estão a ser enviadas para sítios diferentes. Isso é levar a um processo de incidências. Okay? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando nós olhamos para o modelo de apuramento que está proposto aqui, eu diria duas coisas. Primeiro, não ia haver nunca resultado eleitoral. Segundo, íamos entrar numa situação de círculo vicioso. E vou rapidamente dizer o que está aqui proposto. Primeiro, apuramento municipal. O apuramento municipal é feito com as atas das mesas de voto, constituídas no território do município, e no fundo o município recebe as atas todas do município, atas da mesa de voto, atenção, é o que está dito aqui, e faz a contagem dos votos do município. Nessa proposta, depois vai tudo outra vez para a Comissão Provincial Eleitoral. Depois de contados pelo município. Pelo município. E a Comissão Provincial Eleitoral conta as atas de todas as mesas de voto outra vez. Okay? Não sei se está a perceber o que eu estou a dizer. Portanto, a ata da mesa de voto, todas as atas das mesas de voto são contadas no município. Pois todas as atas das mesas de voto são contadas na província e, em alguns casos, o processo de apuramento olha para a ata-síntese, em outros casos olha para a ata da mesa de voto. Esse é um bom exemplo da divergência e da, entre aspas, confusão que pode existir entre o sistema de apuramento e a unidade que é utilizada para fazer a contagem. E depois vai ao nível nacional e outra vez surge. Em alguns casos fala em ata-síntese, em outros casos fala em ata da mesa de voto. Para alguns sítios vai a ata-síntese, para outros sítios vai a ata da mesa de voto.
Ora, eu acho que não há situação mais perigosa do que essa do ponto de vista de construção de um modelo para apuramento de resultados. Muito bem. Agora aqui há outras questões, portanto, essas são as mais relevantes que podemos acompanhar e há sobretudo esta da utilização, portanto, a razão de se propor uma votação apenas com bilhete de identidade. Esta posso considerar uma inovação própria do que pretende o Executivo ou ela foi feita análise em estudos comparativos? Com base em estudos comparativos? Não, há muitos dados que concorrem para isso, não é? Eu acho que também está-se a levantar uma questão sem razão de ser sobre essa matéria. Mas acho que é importante compreender o nosso modelo desse ponto de vista. No nosso histórico, por razões óbvias, nós temos tido mais fragilidades no serviço do bilhete de identidade e por causa da dimensão eleitoral foi adotado um mecanismo de documento alternativo para o exercício do direito de voto. Em 1992, o voto foi exclusivamente com cartão de eleitor. Em 2008, o voto foi exclusivamente com cartão de eleitor. Porquê? Porque entendia-se que era a via mais rápida de nós termos cidadãos identificados para poderem exercer o direito de voto, dadas as fragilidades do bilhete de identidade. Sucede que, em 2010, há um dado completamente novo, que é uma nova Constituição. A Constituição vem dizer que o registro eleitoral é oficioso. A partir do momento que a Constituição diz isso, significa que o elemento de base para o registro eleitoral é o bilhete de identidade. Isto é a identificação do cidadão e é a partir da sua identificação que se extraem os eleitores. Basicamente, o cidadão tem que ter bilhete de identidade. Quando se tornar maior, a partir do momento que completa 18 anos, entra para o registro. Compõe-se uma base de dados, chamemos, e todos os cidadãos com mais de 18 anos que têm bilhete de identidade são automaticamente eleitores. Quer dizer, dispensa um chamamento do cidadão para ir tratar o cartão de eleitor. E nós começamos, portanto, a fazer a transição a partir de 2012. Portanto, a Constituição em 2010 e nós em 2012 começamos a fazer a transição. Como? Pondo a conviver bilhete de identidade e cartão de eleitor. Já não podíamos excluir o bilhete de identidade porque a condição para ser eleitor primária, a condição primária para ser eleitor é bilhete de identidade. Portanto, passamos a conviver, passamos a ter dois documentos para o exercício do direito de voto. Bilhete de identidade, cartão de eleitor. Porquê? Porque entendia-se que as fragilidades no bilhete de identidade ainda eram tais, o número de cidadãos que só tinham cartão de eleitor era considerável e, portanto, não era ainda momento adequado para que os cidadãos votassem só com bilhete de identidade. Continuamos a fazer ingressos por via do cartão de eleitor. Os dados que nós temos são bastante elucidativos quanto a isso. Eu tenho aqui também um gráficozinho que ajuda a perceber. Isso é 2007, 2008. E nessa altura, como disse há pouco, 100%, portanto, todos os cidadãos entravam para a base de dados por via do cartão de eleitor. Portanto, o número de eleitores e o número de pessoas com cartão de eleitor é o mesmo. A partir de 2012, nós começamos a fazer a transição. Isso é número de eleitores e isso são os que entraram por cartão de eleitor. Portanto, começa a transição e nós vamos diminuindo. Portanto, em 2012, 71% dos cidadãos entraram ainda por via do cartão de eleitor. Em 2017, diminui ainda mais. Portanto, do grosso de eleitores, do total de eleitores, em 2017, já só 28% entraram com o cartão de eleitor. Em 2022, veja essa diferença, nós fizemos um crescimento da base de dados de 9 milhões e 300 mil eleitores para 14 milhões de eleitores. Pusemos mais 5 milhões de pessoas na base de dados e só entraram por via do cartão de eleitor 277 mil cidadãos. 2%. O que é que estamos a dizer? Nós já começamos esse processo de transição, atenção, em primeiro lugar, por orientação da Constituição. Porque a Constituição manda mas vai ser exigível que se tenha o cartão para votar. O bilhete de identidade. Quando entrar para a mesa, para a Assembleia ou para a mesa de voto,
leva só o bilhete e não tem que levar o cartão de eleitor. Sim. Aqui então estão dois temas importantes. Primeiro, lá está, também a experiência. E a experiência diz-nos que a comunicação e a percepção das pessoas costuma ser equívoca sobre essa matéria. E às vezes chegamos às eleições, as pessoas não sabem se votam com um, se votam com outro, e introduz aí uma confusão. Portanto, se nós tínhamos primeiro um modelo em que era só um documento, não tínhamos esse problema, era o cartão de eleitor, passamos a ter 2 documentos, devemos fazer o caminho para voltar a ter um único documento. Primeiro aspecto, facilidade de comunicação, e todo mundo sabe qual é o documento para o seu direito de voto e não há dificuldades. Mas um segundo aspecto muito importante é um aspecto técnico. Aliás, lida um pouco com uma questão que há pouco o João Pinto colocou sobre divergência dos dados e às vezes as pessoas estarem num sítio e os dados saírem noutro sítio. Nós hoje temos uma base de dados alimentada por 2 vias. A base de dados é alimentada por via do bilhete de identidade e por via do cartão de eleitor. Vou dar um exemplo simples do que tecnicamente resulta como dificuldade dessa situação. Nós fizemos, por força do princípio do registro oficioso, não é? A partir de 2017 e em 2022 mais ainda, a introdução na base de dados dos eleitores de todos os cidadãos maiores que tenham BI, porque é isso que a Constituição manda fazer. E quando nós fazemos o casamento de dados, nós vamos encontrar situações do mesmo cidadão que tem BI e que tem cartão de eleitor na base de dados, mas é o mesmo cidadão, só que com dados diferentes. Por exemplo, o bilhete de identidade, quando tratou, disse que se chama João Pinto, mas no cartão de eleitor, quando tratou, disse que se chama Pinto João. Okay? Mas é o mesmo cidadão. Quando se faz comparação biométrica, por exemplo, identifica-se. De um lado, ele tem o nome do pai A, do outro lado, ele tem o nome do pai B. Tudo isso depois concorre para uma maior dificuldade na gestão dos dados, gestão técnica dos dados. E quando se identificam situações dessa natureza, nós temos que resolver e, por exemplo, saber qual é o dado real da pessoa. Portanto, tecnicamente, hoje, tudo recomenda que não estejamos a trabalhar com 2 documentos, porque eles têm fontes diferentes. Eles são tratados em sítios diferentes, em momentos diferentes, com documentos diferentes e, portanto, introduz aqui um risco maior de divergência de dados, de confusão na comunicação e, naturalmente, de dificuldades na organização do processo. Mas aqui não se pode colocar a questão, portanto, isso não quer dizer que não seja necessário o registro eleitoral, por conta dos cadernos. Não, o registro eleitoral, lá está, é essa... Porque as pessoas acham que o cartão que dá direito ao registro eleitoral, não? Já não. Ok. Já não. É essa alteração que é feita a partir de 2010, onde o que dá direito ao registro eleitoral é o bilhete de identidade. Isso é a Constituição que definiu a partir de 2010, quando diz que o registro eleitoral é oficioso. Quer dizer que não é presencial, não é aquele que nós chamamos as pessoas para tratar cartão de eleitor, não. É aquele em que a pessoa trata bilhete de identidade e quando tem 18 anos passa automaticamente para a base de dados dos eleitores. Essa é que é o registro eleitoral. Portanto, essa passagem, que o cidadão que tem 18 anos passa para a base de dados dos cidadãos maiores e depois vai para os cadernos eleitorais, é isso que é o registro eleitoral hoje. Portanto, e com base na sua residência, ele pode ir consultar onde vai votar. É assim. Ou tem que confirmar depois no caderno eleitoral? Não. Durante o processo de registro eleitoral, outra operação que se faz habitualmente é de confirmação de residência. Portanto, aliás, uma alteração importante nesse momento tem que ver com a introdução da possibilidade de haver prova de vida para que todos os cidadãos sejam chamados. Eu há pouco apresentei esses dados dos eleitores versus abstenção, mas faltou dizer uma coisa que é importante para isso, que é a experiência diz-nos que quanto mais distante nós estamos do momento da recolha dos dados, maior é a abstenção. Okay? Em 92, o registro eleitoral foi antes das eleições e, portanto, a abstenção é baixa. Em 2008, a mesma coisa. Quando nós chegamos a 2012, nós já trazíamos os dados de 2008, que se acumularam. A abstenção subiu. Em 2017 diminuiu porque fizemos prova de vida.
processo em 2017 já foi com prova de vida. A abstenção diminuiu. Em 2022 não houve prova de vida. A abstenção chegou aos 55%. Okay? Essa abstenção é fictícia em parte. Porquê? Porque os dados se acumulam e por isso a importância da atualização, incluindo prova de vida. Isso vai eliminar aquelas suspeições, Sr. Ministro de Estado, segundo as quais estavam nos cadernos eleitorais pessoas que já não estavam vivas. A importância da prova de vida também é essa. Portanto, fazer um novo chamamento dos eleitores. Eles já são eleitores, não deixam de ser, já estão lá na base de dados, vão continuar a entrar via bilhete de identidade, já estão lá na base de dados, e o chamamento é apenas para prova de vida, para que permaneçam nos cadernos eleitorais apenas aqueles que fizerem a prova de vida. Isso ajuda, desde logo desse ponto de vista. Temos dados mais atuais e, portanto, o que for a abstenção vai ser uma abstenção real, não vai ser uma abstenção fictícia. Portanto, isso é importante. Em segundo lugar, essa descontinuação do caderno eleitoral, também é muito importante dizer, responde a uma crítica que sempre foi feita. Acho que estamos todos recordados que, durante muito tempo, criticava-se o cartão de eleitor, porque dizia-se que era um documento para fazer fraude, lá está a mesma coisa, para registrar cidadãos estrangeiros, para os estrangeiros votarem. Portanto, essa situação também nos elimina desse tipo de críticas e nos põe perante um documento, que eu diria, principal documento de cidadania, e retira um problema que nós estávamos a introduzir com 2 documentos, que é: não basta ser cidadão para ser eleitor, tem que ter cartão de eleitor, o que é um absurdo. Ou seja, é cidadão, tem bilhete, mas não é eleitor porque não tem cartão de eleitor. Isso está invertido. Portanto, o que é correto é o cidadão ser eleitor por ser cidadão. E o documento que prova a cidadania é o bilhete de identidade. Agora, é muito importante também referir que isso exige um esforço grande do lado do bilhete de identidade. O trabalho que temos de fazer para melhorar o serviço do bilhete de identidade. E aqui, primeira vantagem, do ponto de vista de gestão administrativa e até financeira dos processos. Primeira vantagem, não fazemos 2 esforços. Nós hoje fazemos regularmente 2 esforços. O esforço, portanto, falo de esforço material, logístico, financeiro, para o bilhete de identidade e também esforço para o cartão de eleitor. Essa solução vai nos permitir nos concentrar no bilhete de identidade e assegurar que nós estejamos a preparar o serviço para que todos os cidadãos tenham bilhete de identidade. Em segundo lugar, e esse movimento já começou, portanto, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos e agora apoiado por uma comissão interministerial, há um conjunto de medidas que estão aprovadas que devem ser implementadas para melhorar o serviço do bilhete de identidade e permitir que o cidadão tenha bilhete de identidade e não seja impedido de votar pela ausência do bilhete de identidade. Primeiro, muito importante, já dito, já em vigor, precisamos de divulgar e fazer com que as pessoas façam, que é a transformação do cartão de eleitor em bilhete de identidade. Hoje a lei já permite que o cidadão que tenha cartão de eleitor e que não tenha bilhete de identidade, com o cartão de eleitor, vá ao serviço do bilhete de identidade e trata bilhete de identidade. Não se lhe pede mais nenhum documento, basta o cartão de eleitor. Isso facilita esse desafio. O que é que se diz por aí? É que isso vai fazer com que algumas pessoas não votem, ok? Mas o que nós temos de fazer agora é incentivar as pessoas a ir buscar o bilhete de identidade. Portanto, nós temos hoje 15 milhões e 900 mil cidadãos, mais ou menos, com bilhete de identidade. Desses, 12 milhões e meio são cidadãos maiores. Portanto, dos 14 milhões de cidadãos que estão na base de dados dos eleitores, 12 milhões e meio têm bilhete de identidade. Há um esforço a fazer para os outros que não têm bilhete de identidade e os outros que, eventualmente, estando fora, vão precisar de entrar. Mas, por isso, primeira medida, cartão de eleitor dá direito a bilhete de identidade. É pegar no cartão, ir a um posto e tratar bilhete de identidade. Segunda medida, muito importante, aumentar a disponibilidade do serviço do bilhete de identidade. Portanto, nesse momento, os trabalhos estão a ser conduzidos para que, a partir deste ano, nós comecemos a ter mais postos de bilhete de identidade e, nomeadamente, usando as estruturas nos municípios e nas comunas do Balcão Único de Atendimento ao Público, o BUAP. Portanto, eles vão ser reativados para permitir que estejam disponíveis para o serviço de bilhete de identidade. Portanto, vamos estar mais próximos,
vai estar nas sedes das administrações municipais, vai estar nas sedes das administrações comunais e prevê-se que até o final desse ano nós consigamos reativar para pôr em funcionamento para o serviço de bilhete de identidade cerca de 120 BOAPs. Primeiro. Segundo, ou melhor, terceiro, medida muito importante é a desconcentração do processo de emissão do bilhete de identidade. Para quê? Para que a capacidade de produção seja adicionada à capacidade de distribuição. Hoje produz bilhete de identidade, mas ele é produzido centralizadamente em Luanda. Portanto, a capacidade hoje diária anda à volta de mais ou menos 6 mil bilhetes por dia, embora exista potencial para fazer mais, mas isso coloca o desafio da distribuição. Faz com que as pessoas esperem há algum tempo para ter o bilhete e tenhamos muitos bilhetes por entregar. Portanto, os dados dos últimos dias dizem que nós temos, nesse momento, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, para entregar cerca de 127 mil bilhetes de identidade, que estão prontos, que estão dispostos, mas que os cidadãos não foram ainda buscar. Portanto, nós temos que incentivar as pessoas a ir buscar os seus bilhetes de identidade. A nível, por exemplo, da diáspora, tem o mesmo problema. Portanto, os dados dizem que nós temos, nesse momento, cerca de 7 mil bilhetes nas várias missões diplomáticas para os cidadãos irem buscar bilhete de identidade. É esse o esforço que nós temos de fazer. Melhorar o serviço de bilhete de identidade, fazer com que o cidadão tenha bilhete de identidade e automaticamente ele ser eleitor. A partir daí, o cartão de eleitor perde utilidade, é inútil. E fazemos toda a nossa vida com o bilhete de identidade, incluindo o exercício do direito de voto. É só isso que está a ser proposto. Portanto, este aqui são os esforços, né? Que o Governo pretende para garantir que cada cidadão tenha acesso ao bilhete de identidade, mas um outro esforço, qual é que vai ser feito para aquelas conhecidas áreas de difícil acesso? Sabendo que, de facto, mesmo na altura das eleições, o esforço é grande, meios aéreos, etc., para se chegar lá onde é impossível via terrestre. Como é que isso vai ser resolvido? Sim, eu diria que é mais uma razão para a medida que está a ser tomada, né? Eu há pouco disse. Nós hoje fazemos dois esforços. Quando temos de fazer registro eleitoral, nós temos de chegar àquelas localidades e temos todos noção de como isso é feito. Como chegamos com dificuldades às zonas recônditas, dificuldades de acesso e afins. Só que, lá está, ao invés de fazermos esse esforço que fazemos, né? Nós costumamos às vezes fazer registro eleitoral em 7 meses. Nós fizemos prova de vida no processo do registro eleitoral de 2017 em 7 meses. Okay? E naquela altura conseguimos registrar quase 7 milhões de pessoas naquele processo de prova de vida. Portanto, esse esforço, ao invés de ser feito ao serviço do cartão de eleitor, deve ser feito ao serviço do bilhete de identidade. E ao invés de estarmos a resolver o problema do cartão de eleitor, que só serve para ser usado uma vez a cada 5 anos, fazemos o esforço para levar ao serviço do bilhete de identidade, que tem mais utilidade do que o cartão de eleitor. E, portanto, se nós concentrarmos esforço, logística, material, financeiro, no bilhete de identidade, vai ser mais fácil resolver o problema do bilhete de identidade do que andarmos a dispersar esse esforço com o cartão de eleitor. Portanto, temos que assegurar, e isso é importante, temos que assegurar que os cidadãos tenham bilhete de identidade para exercer o direito de voto, mas mais do que isso, para fazer a sua vida como cidadão angolano. Muito bem. Sr. Ministro de Estado, estamos mesmo quase a terminar, mas essa é uma questão simples. Há a possibilidade de discussão na lei tornar o voto obrigatório? Ou essa é uma hipótese que É um debate que pode ser feito. É um debate que pode ser feito. É um debate que pode ser feito. Como sabemos, há países que têm voto obrigatório, não são muitos, mas há alguns países que têm. E isso está um pouco ligado ao tema abstenção. Portanto, há quem considere que a consagração do voto obrigatório pode ser um instrumento para fazer diminuir a abstenção. Portanto, nesse momento, o que podemos dizer não é uma questão que esteja sobre a mesa no quadro das nossas iniciativas. Portanto, o que está sobre a mesa, dissemos, é fazer com que a lei não tenha opções que dificultem o exercício do direito de voto, e isso pode ajudar a participação dos cidadãos, e, naturalmente, a abordar os vários motivos que levam
as pessoas a se absterem para motivar uma participação livre, consciente nos processos eleitorais. A ideia é obter consenso. Sim. Essas são matérias que são de grande importância para a vida nacional e o trabalho deve ser conduzido para que o máximo possível de consenso sejam alcançados. Nós temos neste momento duas propostas, elas têm aspectos coincidentes, mas têm aspectos divergentes e eu acredito que se conseguimos fazer um debate sereno, sem pré-compreensões, sem preconceitos, se conseguimos fazer um debate sereno, capaz de propor as soluções a partir dos problemas reais, e se nos entendermos sobre o problema, vai ser mais fácil nos entendermos sobre as soluções para os problemas e aí chegarmos ao máximo possível de consenso. Eu acredito que sim. Sr. Ministro de Estado Adão de Almeida, muito obrigado por estar aqui na grande entrevista na televisão pública de Angola e os cidadãos, claro que agradecem por trazer essa explicação e, sobretudo, aguardar que essas discussões, de facto, melhorem a compreensão e tragam mais literacia eleitoral para todos os angolanos. Obrigado, foi um prazer.